Você já reparou que as pessoas mais calmas, mais generosas, mais prestativas, são justamente aquelas que, quando se cansam, causam o maior impacto? São aquelas que, por muito tempo, engolem palavras, relevam atitudes, aceitam desculpas. Pessoas que fazem mais pelos outros do que por elas mesmas, que estão sempre sorrindo, mesmo quando o coração está cheio de perguntas sem resposta. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez esse alguém seja você. Talvez você seja aquele que perdoa mais vezes do que gostaria, que ajuda mesmo quando está cansado, que escuta todo mundo, mas raramente é escutado. Talvez você seja aquele que espera, suporta, ora, acredita, mas quando é traído, quando é ferido de novo, algo dentro de você muda. E quando muda, nunca mais volta para o mesmo lugar. Tem gente que confunde essa sua bondade com fraqueza, mas está muito enganada, porque dentro de você mora uma força que não grita, mas quando se levanta, ninguém consegue ignorar, porque o escolhido é assim, doce, silencioso, paciente, até ser provocado além do limite. Hoje eu quero te mostrar por que os escolhidos são desse jeito. As pessoas mais legais que alguém pode conhecer, mas também as mais perigosas quando são desrespeitadas, traídas, zombadas ou manipuladas por muito tempo. E não é porque elas fazem escândalo, não é porque se vingam, é porque elas carregam algo invisível que, quando é ativado, move o céu e a terra. O que você vai entender aqui pode explicar muita coisa sobre a sua dor. Pode lançar luz sobre esse sentimento estranho que você carrega quando tenta ser bom, mas sente que os outros se aproveitam. Pode mostrar o porquê de você, que sempre foi paz, começar a sentir vontade de sumir, de cortar, de recomeçar. O que você vai ver aqui não é sobre perder a fé. É sobre encontrar o seu verdadeiro lugar e entender que sim, a sua bondade é um dom, mas a sua fúria silenciosa também é. E já deixe o seu like e nos diga de onde você está assistindo. Primeiro, tem gente que olha para uma pessoa calma, que fala baixo, que prefere evitar discussões e pensa que ela é fraca, que é ingênua, que não entende o que está acontecendo ao redor. Mas existe um tipo de pessoa que quebra essa expectativa completamente. É o escolhido. Ele vê tudo, ele sente tudo e, mesmo assim, escolhe não revidar, escolhe não humilhar, escolhe não pagar na mesma moeda. E isso, ao contrário do que muitos pensam, não é sinal de covardia, é sinal de domínio, de uma força tão grande por dentro que nem precisa se mostrar por fora. Talvez você já tenha cruzado com alguém assim, ou talvez você seja esse alguém. Aquele que ouve tudo calado, que suporta sem responder, que observa as provocações, como quem já entendeu que aquilo não vem de Deus. E essa escolha pela paz, mesmo podendo causar guerra, mostra uma maturidade espiritual que pouca gente entende. Porque o mundo ensina a revidar, a não levar desaforo para casa, a mostrar força pela agressividade. Mas o escolhido sabe que sua verdadeira força não está no grito, está na presença. A bondade do escolhido não é passiva, ela é estratégica. Não vem de um desejo de agradar, vem de uma conexão com o alto, porque ele sabe que sua missão aqui não é provar nada para os homens, mas viver em honra diante de Deus. A sua gentileza é uma escolha consciente, uma resposta espiritual a um mundo cheio de reações carnais. E isso o torna ainda mais poderoso, porque só quem pode ferir e escolhe curar é quem realmente tem o controle. O escolhido não é aquele que vive fingindo não ver o que está sendo feito. Ele vê. Ele apenas entrega nas mãos certas. Ele sabe que existe um tempo para falar e um tempo para se calar. Um tempo para agir e um tempo para esperar. E essa espera não é omissão, é fé. É confiança de que a justiça divina sabe o que fazer muito melhor do que qualquer impulso humano. Tem uma frase que resume isso com perfeição. Só quem tem força de verdade pode se dar ao luxo de ser gentil. E o escolhido sabe disso.
Ele aprendeu que a bondade não é fraqueza, é controle. Que perdoar não é esquecer, é libertar. Que seguir em frente não é fugir, é escolher onde vale a pena gastar sua energia. E por isso, quando ele finalmente decide romper, falar, mudar, agir, ninguém entende. Porque estavam acostumados com a sua bondade e esqueceram que ela era escolha. E escolhas, quando não são respeitadas, também podem ser revistas. Segunda razão. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter um sentido aguçado quando algo está errado? Elas podem não saber todos os detalhes, mas sentem no coração que alguma coisa não está certa. O escolhido é exatamente assim. Ele carrega dentro de si uma espécie de bússola invisível, uma justiça que não foi aprendida em livros, mas recebida diretamente do céu. E quando essa justiça percebe a presença de alguma maldade, mentira ou manipulação, ela se acende como uma chama. Uma força interior desperta, e é nesse momento que muitos se surpreendem com ele. Isso acontece porque o escolhido pode até parecer calmo na maioria das situações, mas não tolera a injustiça. Não suporta ver alguém ser humilhado. Não aguenta ficar parado quando algo está sendo feito com maldade, especialmente contra os mais fracos, os inocentes, os desprezados. E o mais interessante é que essa justiça não depende de regras humanas. Ela vem do Espírito. Ela não está ligada ao que é legal, mas ao que é certo diante de Deus. Talvez você já tenha sentido isso. Um incômodo profundo quando viu alguém sendo maltratado. Uma dor silenciosa quando percebeu que estavam zombando de alguém que não podia se defender. Um impulso forte de dizer, isso não está certo, mesmo que isso te colocasse em apuros. Isso é o que chamamos de justiça espiritual. Não é sobre se meter em tudo. É sobre não conseguir fingir que não está vendo. O escolhido tem essa sensibilidade porque foi chamado para proteger, para interceder, para defender o que é puro, verdadeiro e justo. Ele não consegue se esconder atrás da covardia, porque algo dentro dele clama por verdade, mesmo que isso lhe custe amizades, mesmo que o isole, mesmo que lhe cause perda. Ele prefere a dor da verdade do que o conforto de uma mentira. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que quando o escolhido age em nome da justiça, ele não faz isso com raiva. Ele não destrói. Ele corrige com sabedoria. Ele confronta com firmeza, mas sem perder o amor. Ele se torna um reflexo do próprio Cristo, que sabia a hora de virar a mesa, mas também sabia a hora de lavar os pés dos seus discípulos. Porque justiça, nas mãos de quem ama, se transforma em cura, não em vingança. A justiça do escolhido é silenciosa, mas poderosa. Ela não se baseia em discursos, mas em atitudes. E quando ela desperta, as pessoas ao redor percebem. Porque o ambiente muda, o espiritual se movimenta. E aquilo que estava escondido começa a ser revelado. Terceira razão. Talvez você já tenha passado por isso. Chega em um ambiente e sente algo estranho no ar. As pessoas estão tensas, o clima está pesado, há uma confusão silenciosa acontecendo. E mesmo sem entender o porquê, você sente que precisa fazer algo. Não com palavras duras, não com imposições, mas com a sua presença, com a sua calma, com a sua sabedoria. É como se Deus te colocasse naquele lugar, não para absorver o caos, mas para ser um instrumento de ordem no meio da bagunça. O escolhido não é alguém que se desespera facilmente. Ele até sente o peso das situações, mas aprende a não ser governado por elas, porque Deus o treina para isso. O prepara em silêncio, em dores, em noites solitárias, para que ele desenvolva essa força que não se vê por fora, mas que sustenta tudo por dentro. E essa força o torna um ponto de equilíbrio nos lugares onde tudo parece prestes a desmoronar. É por isso que muitas vezes o escolhido atrai pessoas confusas, quebradas, perdidas, não porque ele tem todas as respostas, mas porque carrega algo raro: paz.
E a paz que ele carrega não é aquela que o mundo oferece, feita de conforto e ausência de problemas. É a paz de quem já andou no meio da tempestade e aprendeu a confiar mesmo sem entender. É essa paz que acalma, que direciona, que reorganiza. Talvez você já tenha percebido. Quando o caos tenta te envolver, há algo dentro de você que resiste. Uma voz que diz: não se entregue, você não está aqui por acaso. E essa voz é o próprio Espírito de Deus te lembrando que você não é uma vítima do ambiente. Você é um canal de transformação. Foi colocado exatamente ali porque carrega uma missão. Sua presença incomoda o que está desorganizado, porque você traz ordem sem nem precisar gritar. Mas entenda, isso não significa que tudo será fácil. Muito pelo contrário, o caos vai tentar te confundir, vai tentar roubar sua identidade, vai querer te fazer esquecer quem você é. Mas cada vez que você escolhe permanecer firme, mesmo cansado, cada vez que você age com sabedoria, mesmo sendo provocado, cada vez que você ouve o céu antes de responder, você está trazendo o reino de Deus para dentro do caos. E isso muda tudo. O escolhido não é poupado do caos, porque é justamente nele que sua função se revela. Ele é luz em meio à escuridão, é ponte onde há divisão, é refúgio quando tudo parece instável. E mesmo quando não é reconhecido por isso, ele continua, porque sabe que não está ali para agradar, está ali para cumprir um propósito maior. Quarta razão: o escolhido atrai inimigos que ele nunca procurou. Você já reparou como algumas pessoas começam a te tratar mal? Sem motivo? Gente que você nunca feriu, nunca desrespeitou, começa a te evitar, a te criticar ou até a inventar coisas sobre você. No início, isso confunde, machuca, porque parece injusto. Mas com o tempo você percebe, não é sobre o que você fez, é sobre quem você é. O escolhido carrega uma presença que incomoda. Ele não precisa levantar a voz, não precisa confrontar ninguém. A simples existência dele já provoca reações, porque a luz que ele carrega ilumina sombras que muita gente não quer enxergar. Sua coerência revela a falsidade alheia. Sua verdade desestabiliza as máscaras ao redor. Sua integridade denuncia, sem falar nada, a conveniência de quem vive apenas para agradar. E o mais curioso é que esses inimigos não são sempre visíveis. Às vezes, estão bem perto. Pessoas que sorriem para você, mas por dentro se incomodam com sua evolução. Gente que anda junto, mas que não suporta te ver crescendo. Isso acontece porque sua caminhada desperta nos outros a consciência do que eles estão deixando de viver. E é mais fácil te atacar do que enfrentar a própria estagnação. Mas não se assuste, isso não é um castigo, é um sinal de que você está no caminho certo, porque ninguém atira pedras em árvores que não dão fruto. A perseguição não é a prova de que você está errado. Às vezes, ela é a confirmação de que você está sendo usado por Deus para provocar mudanças, mesmo que nem sempre perceba isso de imediato. E o que fazer diante desses ataques? Em vez de reagir com raiva ou buscar vingança, o escolhido aprende a se posicionar em silêncio. Ele não se rebaixa, ele não disputa, ele apenas continua com dignidade e foco, porque sabe que a missão é maior do que a mágoa, que o propósito é mais valioso do que a aprovação. Você talvez já tenha enfrentado olhares frios, palavras duras, portas fechadas, e tudo isso sem explicação. Mas mesmo assim, continuou. Porque dentro de você existe uma convicção. Deus te chamou, te escolheu, te preparou. E quem anda com esse tipo de certeza incomoda qualquer um que ainda vive em dúvida. Então, da próxima vez que perceber alguém tentando te diminuir, entenda, não é pessoal, é espiritual. É o reflexo do que você representa. E nesse momento, em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte a si mesmo, o que Deus está querendo me ensinar aqui? Porque no fim das contas, o escolhido não vence por força, ele vence por propósito. A quinta razão mais surpreendente. Talvez você já tenha passado por algo que parecia grande demais para você.
uma perda que te desmontou por dentro, uma fase em que tudo parecia dar errado, ou aquela sensação de estar carregando o peso do mundo nas costas, sozinho. Nessas horas, a pergunta que ecoa na mente do escolhido é sempre a mesma: por que comigo? Mas a resposta de Deus nunca vem com lógica. Ela vem com transformação. Porque o escolhido não é chamado para viver facilidades, ele é chamado para suportar processos que moldam. Enquanto muitos pedem conforto, o escolhido recebe preparo. Enquanto outros desejam atalhos, ele é ensinado a construir raízes. Porque o que Deus quer fazer na vida do escolhido não é pequeno. E por isso, ele permite que o caminho seja apertado, que algumas portas demorem a se abrir, que certas orações pareçam sem resposta por um tempo. Não é porque Deus esqueceu, é porque Ele está treinando sua resistência, sua fé, seu discernimento. E cada prova que parece injusta, na verdade, está te fortalecendo para algo maior que você ainda não consegue enxergar. Pensa comigo, um soldado comum faz um tipo de treinamento, mas um guerreiro de elite passa por testes que poucos suportariam. E quanto mais importante a missão, mais exigente é o preparo. Com o escolhido é assim. Deus não está te punindo, Ele está te forjando. Não está te afastando da promessa, Ele está te fortalecendo para quando ela chegar. E aqui vai algo importante. O escolhido muitas vezes parece que está perdendo, quando na verdade está vencendo em silêncio. Porque vitória para Deus nem sempre é barulho ou aplauso. Às vezes é continuar de pé quando tudo dentro grita para desistir. É manter a fé mesmo sem ter evidências. É seguir mesmo quando ninguém entende o que você carrega no peito. Você talvez não perceba, mas já venceu muitas batalhas invisíveis, já suportou dores que fariam outros desmoronarem, já continuou andando quando tudo mandava parar. E é por isso que Deus confia em você, porque Ele sabe que mesmo chorando, você não recua. Mesmo cansado, você ainda ora. Mesmo sem entender, você permanece. O escolhido, como você já percebeu ao longo dessa jornada, é uma pessoa de grande coração. Ele é doce, generoso, sensível, espiritual, até o momento em que a sua essência é ativada. E quando isso acontece, algo muda profundamente. Ele não luta com espada, com violência ou com vingança. Ele luta com intercessão. Ele batalha através da oração, através da conexão direta com o céu. E quando ele faz isso, a resposta que vem de Deus é algo que o próprio escolhido nunca imaginou ser possível. Porque o poder do escolhido não vem da sua força física, não vem de suas habilidades ou de sua sabedoria humana. O poder dele vem da aliança com Deus. Ele é apenas o canal, e a força divina que flui através dele é imensurável. Talvez você tenha sentido isso em algum momento. Talvez você tenha sido a pessoa que, por mais que tenha sido calada ou incompreendida, sempre soube que havia algo mais em você, algo maior te guiando, algo que te protege e te prepara. Se você é assim, alguém que mesmo sendo generoso e sensível, carrega uma força silenciosa dentro de si, talvez você seja um escolhido que está despertando para o seu poder. Então, se essa mensagem tocou o seu coração e você agora entende que sua bondade é a sua força e que sua ausência é um aviso para aqueles que tentaram brincar com o que é sagrado, eu quero te convidar a compartilhar essa verdade. Comente aqui embaixo: eu sou fortalecido em Cristo. O céu está com você e a sua jornada para a grandeza espiritual está apenas começando.